Bom, pessoal, então vamos à primeira questão. Em relação à internet e à intranet, é incorreto afirmar. E aí são apresentadas as alternativas. Vamos primeiro, antes de entrar nas alternativas propriamente ditas, vamos falar sobre um pouquinho dos conceitos internet e intranet. É o que você sabe, ela é a rede mundial de computadores. Então, a origem, foi a rede ARPANET, lá no fim dos anos 60. Caso os Estados Unidos sofressem algum ataque, como que eles sobreviveriam, como as informações seriam conectadas entre os diferentes órgãos de segurança e de pesquisa, do governo americano. Então, daí surgiu a internet. Então, a internet é aquilo, você tem serviços de e-mail, de troca de arquivos, armazenamento de dados, sites, sistemas, as redes sociais, enfim, é o que você está acostumado. Você está me vendo através da internet. Tá? A intranet, por sua vez, é tudo igual, é igualzinho da internet, só que está restrito dentro de um ambiente físico, interno e exclusivo. Então, por exemplo, ela está dentro de uma empresa, de uma escola, de um órgão de governo. Tá? Então, ela pode ou não se conectar à internet. Tá? A segurança é muito maior em relação a vírus, a ataque de hackers, essas coisas. Né? Então você está num ambiente segregado, assim, internamente dentro da empresa, tá? Sem acesso ao mundo externo. Tá? Aí depende da aplicação, vai ter esse acesso ao mundo externo. Tá? Mas vamos entender que seria a internet, mas dentro de uma área física restrita. Tá? A extranet, por sua vez, que eu apresento aqui, é o acesso externo ao ambiente de intranet. Bom, então como é que é isso? Por exemplo, o vendedor, quando ele chega em determinado cliente, ele pode fazer o lançamento dos pedidos através do tablet dele. Então, através do tablet, ele entra no sistema da empresa e aí ele faz os lançamentos. Você está num ambiente externo, você está na rua, mas você está acessando uma funcionalidade da empresa, um sistema interno da empresa. É que nem você, por exemplo, na tua casa, a tua empresa te disponibiliza teus dados de folha de pagamento, teus dados de vale-refeição. Mesma coisa, um aluno que quer saber as notas da escola, então ele tem um login, uma senha, e através disso ele entra no sistema interno da empresa, ou seja, ele está usando uma extranet. Tá? Então, do ponto de vista físico-geográfico, você tem o quê? Você tem a intranet. Então seria o quê? Então você tem os vários escritórios de uma empresa. Tá? Tem um escritório 1, então vamos supor uma sala 1, uma sala 2, uma sala 3. Né? Essa sala, por sua vez, ela então é um ambiente de intranet, dentro da empresa. E aí ela se conecta com a extranet, então, quer dizer, ou seja, são diversos edifícios em diversas cidades, cada um tem uma empresa, enfim, cada edifício tem N salas, cada sala pode pertencer a uma empresa diferente ou não, ou coworking, enfim. Por sua vez, tudo está interligado ao ambiente da internet, ao mundo. Todo mundo se conecta a todo mundo. Então você tem os departamentos de uma empresa, que podem estar interligados entre si. Então eu posso ter esse primeiro aqui interligado ao último. Como você pode ter esse departamento com uma saída para a internet, para o mundo lá fora. Então a pessoa daqui vai pesquisar uma Wikipédia, um Facebook, enfim. Você tanto pode também você ter o acesso para uma extranet. A extranet também ela é conectada à internet ou não. Então, do ponto de vista de ambiente, a gente teria um ambiente mais privado na intranet. Na extranet tem um acesso externo à intranet e indo para o ambiente público, que é a internet geral, global. E tudo isso uma comunicação através dos protocolos TCP/IP, que a gente vai falar em breve. Okay? Para responder a questão, ambas empregam a tecnologia padrão de rede? Sim. Há completa similaridade de conteúdo em ambos os ambientes? Não, porque, como eu falei, intranet é um ambiente exclusivo de uma empresa, de um organismo, de uma escola. E a internet vale tudo, vale possíveis e imagináveis no mundo inteiro. A intranet tem como principal objetivo agilizar a implantação de processos, promover a integração dos funcionários e favorecer o compartilhamento de recursos. Sim, é isso que a gente falou do ambiente da empresa. O acesso à internet é aberto, enquanto na intranet é restrito ao seu público de interesse. Sim, é restrição de acesso, é do ambiente físico. Internet refere-se em geral ao conteúdo público da empresa, ao passo que a intranet pode englobar compartilhamento de informações de usuários internos à empresa. É como eu falei, a empresa ela pode ter um site externo para o mercado, para o público, para os clientes dela, ao passo que determinadas funcionalidades vão estar restritas aos seus funcionários internos do departamento. Então, a alternativa correta é B. Então, é incorreto afirmar que há completa similaridade de conteúdo em ambos os ambientes.
contexto da internet, é o responsável pela transferência de hipertexto que possibilita a leitura das páginas da internet pelos programas navegadores. Antes de tudo, vamos explicar o que é o hipertexto. O hipertexto é um conceito criado por Theodore Nelson na década de 60. Os hipertextos, seja online ou offline, são informações textuais combinadas com imagens e sons, organizadas de forma a promover uma leitura ou navegação não linear, baseada em indexações e associações de ideias e conceitos sob a forma de links. Ou seja, para exemplificar, vamos lá na Wikipédia. Você tem aqui o texto da outra página que eu estou falando sobre o Frank Sinatra. Então o Frank Sinatra aí conta toda a vida dele, que ele nasceu em New Jersey, mais conhecido pelo seu nome artístico, Frank Sinatra, foi um cantor, ator e produtor americano, sendo os artistas... Ou seja, você tem todo um texto sobre a vida, a história do Frank Sinatra. E você pode ver aqui nos itens azuis, é o quê? Se eu clico, eu pego e vou parar num outro texto, ou numa outra anotação. Ou seja, eu não preciso fazer uma leitura linear. Eu posso, por exemplo, entrar aqui, se eu clicar em Califórnia, pode me aparecer o mapa da Califórnia, e aí a história da Califórnia. E por sua vez, se você clicar lá, vai aparecer as lendas do Zorro, aí do Zorro vai para o Disney. Ou seja, de repente você começou no texto do Frank Sinatra, você vai parar lá do outro lado do mundo. Tá? Então é uma leitura não linear. E você pode ir voltando, abrindo novos caminhos. A internet é fácil, todo mundo está acostumado a clicar nessas palavras-chave, que são os hiperlinks. Então os hiperlinks estão dentro do hipertexto. Tá ok? Só na internet. Você tem livros que são feitos assim. Por exemplo, um dicionário. Você não é obrigado a ler um dicionário de ponta a ponta, do A ao Z. Você tem um determinado verbete que te passa para um outro, uma referência de texto que te passa para outro. Então, um dicionário é um exemplo físico que é bastante aplicável aqui nesse caso. Então, o que é o HTTP? É o Hypertext Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto. Então, é o protocolo de comunicação entre sistemas de informação que permite a transferência de dados entre as redes de computadores. Então, o HTTP é utilizado para a transferência das páginas HTML do computador para a internet. HTML é a linguagem de programação, que a gente desenvolve as páginas, os textos que a gente vê nos nossos browsers, nos nossos navegadores. Então, o exemplo vai https www.uol.com.br. O S aqui é de seguro. Então, o S é a mesma coisa, HTTP, mas seguro, que é uma combinação dos protocolos HTTP e SSL. Então, é uma versão mais segura do protocolo. Então, ele faz encriptação de dados, ele tem autenticação de servidores. Então, sempre quando você clica lá na barrinha, lembra que aparece HTTPS. Às vezes, quando não tem o S, ele até coloca um sinal de proibido ali, indicando para você, olha, a navegação não é segura, teus dados pessoais, de repente, podem estar sendo monitorados. Então, o POP. POP quer dizer Post Office Protocol, que é o protocolo de gabinete postal. Então, ele é um protocolo utilizado pelos clientes de correio eletrônico para receber e descarregar as mensagens que estejam alojadas em um servidor remoto. 3 é a versão atualizada do POP. Então, o usuário pode descarregar o correio eletrônico em seu computador e ler posteriormente, sem precisar estar ligado à internet. O SMTP é o Simple Mail Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de correio simples. Então, é o protocolo padrão que permite transmitir e-mails de um servidor para o outro. Então, não tem método para autenticar a conta de e-mail que está enviando a mensagem. Então, por esse protocolo, o envio de spam é feito com maior facilidade. Então, spam é tudo aquele lixo, tudo aquela caixa de spam, tudo, você se cadastrou seu e-mail em algum lugar na vida, vem propaganda, vem aquelas mensagens, aqueles golpes pela internet e tudo. Então, por isso que nesse protocolo isso é mais fácil. O TCP/IP, isso é importante. É o Transmission Control Protocol, que é o protocolo de controle de transmissão. O TCP/IP, porque todo mundo já fala disso direto, protocolo de internet. Então, na verdade, ele é um conjunto de protocolos padrão para o envio e recebimento de dados pela internet. E está dividido em 4 camadas. A de aplicação, que é responsável pelo recebimento das informações. Transporte, que é o empacotamento para o formato de rede. Rede, propriamente dito, que é endereçamento. E interface, que é o envio. O FTP é o File Transfer Protocol. Então, é o protocolo utilizado para transferir arquivos entre redes TCP/IP e também pela internet. Então, a transferência ela é feita através de um computador cliente e de um servidor, que seleciona quais arquivos enviar ao cliente através de regras de restrição. Isso aqui é muito usado, principalmente para empresas, para transferência de arquivos grandes. A empresa que está disponibilizando
os arquivos, coloca isso numa determinada área e você puxa esses arquivos. Então, no contexto da internet, o responsável pela transferência de hipertexto é o HTTP. No que se refere aos recursos existentes em navegadores da internet, considere mecanismo de busca interna na página conhecida como Find as You Type. À medida que a palavra é digitada, todas as ocorrências vão sendo exibidas e destacadas na página simultaneamente. Navegação tabulada, também chamada de navegação por abas, que permite ao usuário abrir diversas páginas em uma mesma janela, tendo na parte superior um índice com a aba de cada página. 3. Uma palavra qualquer, digitada aleatoriamente na barra de endereço, aciona o motor de busca que traz o resultado da pesquisa na internet. Então a relação Internet Explorer e ao Mozilla Firefox é correto afirmar. Então, vamos lá. Primeiro, o mecanismo de busca interna. Tá? Então aqui a gente tem a interna do Internet Explorer e a interna do Firefox. Então você vê que nas duas você digita o texto, né, que você está procurando e ele aparece as ocorrências nas páginas. Então é basicamente igual. Né? A navegação por abas. Então, no Explorer você tem várias abas, né? Você tem várias abas que vão se abrindo. No Firefox também a mesma coisa. Várias abas você abrindo. Então, sinal de mais. Com sinal de mais você vai abrindo várias abas de navegação. Terceiro, uma palavra qualquer, digitada aleatoriamente na barra do endereço, aciona o motor de busca. Verdade também. Colocamos o texto aqui para busca, apareceram as opções, né? O resultado da pesquisa. E também no Firefox, mesma coisa. Você pode ver que digitando a expressão que você quer, ele aparece as ocorrências. Mesma coisa. Tá? Também no Explorer e no Firefox. Então a resposta correta é a C. Todos os itens são recursos de ambos os navegadores. As funções dos roteadores. Analise as afirmativas a seguir. Então, converter a entrada URL em endereço IP, verificar o endereço de rede para onde a mensagem será enviada e determinar a melhor rota para transporte de pacotes pela rede. Então vamos lá. O que é o endereço IP? O IP é o Internet Protocol, que é um número atribuído para cada dispositivo ligado a uma rede de computadores que utiliza o IP para comunicação. Então ele serve para identificação de interface e endereçamento de localização. E atualmente, a gente está na versão IPv6. Tá? Então todo dispositivo possui um número próprio, o chamado IP. Tá ok? Esse IP... então a impressora tem um IP, o teu smartphone tem um IP, o notebook aqui tem um IP, o teu micro, a geladeira, a Smart TV, todo mundo tem um endereço único. Tá? Muito bem, só que esse é um endereço numérico de 128 bits. E o que acontece? Existe o DNS, que é o Domain Name System, que é o quê? É o sistema de nomes de domínio. Então ele converte o endereço do domínio em endereço IP, é a chamada resolução de nomes. Então, por exemplo, o domínio www.wall.com.br ele tem o endereço IP 200.221.2.45. Mas para que serve isso? Se o DNS não existisse, o que acontece? Você teria que saber todos os números de todos os sites possíveis e imagináveis da internet que você quer usar. Tá certo? Então, para isso que existe o DNS, justamente para colocar de uma forma palatável, para nós usuários, esses números de endereçamento. O roteador ele é um dispositivo que encaminha pacote de dados entre redes de computadores separadas, mesmo numa grande distância. Então eles são os responsáveis pelo tráfego da internet. Eles encaminham os pacotes de dados com base nas informações existentes nas tabelas de roteamento. Então as rotas, endereços, os domínios. E essa configuração pode ser estática ou dinâmica, conforme a configuração do administrador, procurando sempre o caminho mais veloz. Tá? Então, ou seja, o roteador ele vai ver exatamente, então você imagina um universo de roteadores. Então eles vão se comunicando e descobrindo entre eles qual que é a rota que está sendo mais rápida naquele momento. É como se fosse um grande Waze. Tá? Imagina o Waze, que tem todos os satélites lá e tem a tua posição. E aí o satélite vai te dando qual o caminho melhor de acordo com o mapa existente da sua cidade. Tá? O roteador faz a mesma coisa. É ele que vai ver exatamente de onde você está, para onde você quer ir e qual a maneira mais rápida de você chegar. Tá ok? Mais ou menos é esse o conceito. Então, sobre as funções dos roteadores, ele não converte a entrada, não é responsabilidade dele, converter uma entrada URL em endereço IP, a gente viu que é o DNS, e ele vai verificar o endereço da rede para onde a mensagem será enviada e vai determinar qual a melhor rota para transporte dos pacotes pela rede. O que está na alternativa C. Apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas. O e-commerce é o processo de compra e venda de bens e serviços pela internet. Então são formas de e-commerce.
E aí vai, B2B, G2G, vai ter a sopa de letrinhas. Então, B2B é business to business, empresa para empresa. São transações comerciais entre empresas. Então, uma relação de cliente e fornecedor. Por exemplo, uma concessionária se comunicando com o fabricante do veículo. Um exemplo bem simples. Temos o B2C, que é o Business to Consumer, que é o quê? A empresa para o consumidor. Então, transações comerciais entre empresas e os consumidores finais. Então, por exemplo, eu entro no site da Livraria Saraiva para adquirir um livro. Isso é um B2C. B2B2C, Business to Business to Consumer, empresa para consumidor. Então, transações comerciais entre empresas visando o consumidor final. Exemplo, Marketplace. Então, vamos pegar lá o UOL, por exemplo. Né? Dentro do UOL, você tem várias lojinhas virtuais. Tá? Várias propagandas. Então, por exemplo, o Magazine Luiza lá dentro. E aí você pega, você como consumidor, deixa eu ver o que tem de bom no Magazine Luiza. Ou seja, você está indo no Magazine Luiza, mas na verdade você também está usando o UOL. O UOL que está permitindo que o Magazine Luiza exponha os produtos, né, que você vai adquirir. Tá ok? Então seria isso. B2E, Business to Employee. Então empresa para empregado. Então há transações comerciais entre empresas e seus funcionários. Então, por exemplo, trabalho no Boticário e quero adquirir um sabonete do Boticário, por exemplo. Então seria um tipo de B2E. Temos o B2G, que é o Business to Government, empresa para governo. Então, transações entre empresas e órgãos governamentais. Então, por exemplo, licitações, né, de contrato, compras do governo. Então, ou seja, todo esse relacionamento que existe entre uma empresa e a área do governo. Temos o C2C, que é o Customer to Consumer. Então, consumidor para consumidor. Então, transações comerciais entre consumidores finais. Então, exemplo é o LX. O LX, no caso, é uma intermediária, é só uma plataforma. Mas você está vendendo para uma outra pessoa lá, Mercado Livre, mesma coisa. Tá? Então, são as relações entre os consumidores finais. Tá? C2G, Consumer to Government, consumidor para o governo. Transações do cidadão diretamente para o governo. D2C, Direct to Consumer. Então, transações comerciais diretamente entre o fabricante e os consumidores finais. Ou seja, você eliminou a figura do lojista. Então, você quer comprar um carro, você vai lá, acessa o site lá da General Motors, eles já pegam e já faz a transação para você e acabou. G2G, o Government to Government, que é o que? Transações entre os órgãos do governo, tanto horizontal, então as secretarias, departamentos e órgãos, quanto verticalmente, então prefeituras, os estados, a federação. Analisando as alternativas da questão, nós temos ainda o C2D e o D2G. O C2D, que na verdade é a sigla do Core 2 Duo, que é um processador da Intel. Já o D2G é o nome de um reator naval americano. Formas de e-commerce são o B2B, o G2G e o B2G. Assinale a alternativa que contém a correta informação sobre os serviços e recursos disponíveis aos usuários da internet. Então, vai falar sobre o World Wide Web, download, site, URL e um hiperlink. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma. Bom, a World Wide Web é aquilo que a gente sabe, o www, né, que é a rede de alcance mundial, que surgiu em 89. Então, a web é um sistema de documentos e hipermídia que são interligados e executados na internet. Então, ele permite a ligação desses documentos localizados nos servidores que estão espalhados pelo mundo. A forma padrão é o hipertexto, que a gente já viu, né, que é codificado na linguagem HTML. E o padrão para transmissão é o HTTP. O download é transferir, baixar o arquivo. Então, transfere um ou mais arquivos de um servidor remoto para um computador local. O upload é o contrário. Você está subindo, né? Então, transfere um ou mais arquivos do computador local para um servidor remoto. Já o site, quer dizer local, ou sítio, você vê em muitos concursos públicos, tá, a palavra traduzida para o português, sítio. Tá? Mas quando você lê sítio lá, é site, como todo mundo fala. Então, o site é um conjunto de páginas web armazenadas em uma pasta no servidor. Então, o website então, é um lugar na rede. Tá? Então, é acessível pelo protocolo HTTP. Tá? E a World Wide Web, que a gente falou, é o conjunto de todos os sites públicos. Perfeito? A URL, Uniform Resource Locator, né, o localizador uniforme de recursos. Então é um endereço virtual de rede onde se encontra algum recurso de informática que o usuário esteja procurando, como um arquivo de computador ou um periférico. Também pode ser o link para uma página ou um site. E ele também é composto pelos protocolos HTTP, FTP, etc. Então é o que você digita lá, www.wall.com.br. Aquilo é a URL. O hiperlink, a gente já falou, né, já tinha mostrado o hipertexto. Então, são os links. Né? O hiperlink consiste em links que vão de uma página na web e um arquivo para outro. Então é o que está em azul aqui. Se eu clicar em cantor, vai ter uma definição de cantor. Se eu clicar em Las Vegas, vai aparecer as fotos de Las Vegas, a história de Las Vegas e assim vai.
Perfeito? Portanto, o World Wide Web é um nome de serviço que permitiu aos internautas trocar mensagens eletrônicas? Não. Tá? Isso aqui, mensagens eletrônicas é um e-mail. Download, ferramentas de busca? Não. Baixar arquivo. Site, a localidade da internet onde os spammers armazenam as mensagens? Não, não é. URL, linguagem de marcação utilizada para produzir páginas web, isso que pode ser? Não, isso aqui é o HTML, né, que a gente viu. Então, o hiperlink permite ao internauta migrar para outra página ou para outra posição no mesmo documento. Então, a alternativa E. Para a segurança de navegação, os navegadores de internet possuem ferramentas que impossibilitam que outro usuário do computador veja quais páginas foram visitadas por você, bastando usar o recurso in private. No Chrome, quais as teclas combinadas que acionam o atalho para acesso a esse recurso? Vamos ver onde a gente acha isso no Google Chrome. Tá? Então você entrando no botão de suporte, nas configurações do Chrome, tem a parte de suporte, tem teclas de atalho. E aí você tem os atalhos do teclado. Então, analisando, né, os controles que ele quer, então o Ctrl Shift B é para exibir ou ocultar a barra de favoritos. O T é para reabrir a última guia fechada e acessá-la. O D é para salvar todas as guias abertas como favoritos de uma nova pasta. O N é para abrir uma nova janela no modo de navegação anônima. Logo, a resposta para essa questão é a alternativa D. Tá? Então, Ctrl Shift N é o que abre uma nova janela no modo de navegação anônima, o in private. O Marco Civil da Internet regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Então, não se configura como objetivo da disciplina do uso da internet no Brasil a promoção de... A lei é a famosa Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que constitui o Marco Civil da Internet, que nada mais é o quê? Quais são as regras para a utilização da internet no Brasil? Tá? Então, o endereço está aqui, né? Mas se você for pesquisar, é só você digitar Marco Civil da Internet que você vai achar a lei facilmente aí no Google. Tá? Então, o artigo 4º da lei é que trata sobre a promoção da disciplina do uso da internet no Brasil. Então, temos no artigo 4º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do direito de acesso à internet a todos, do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos, da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso de acesso, e da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Logo, né, não se configura como objetivo da disciplina do Brasil o acesso à informação, ao conhecimento e à participação da vida social e na condução dos assuntos privados. É públicos, tá? O correto é públicos aqui, tá? Então, não entra no assunto privado. Perfeito? Então, a alternativa correta é a alternativa C. As afirmativas abaixo se referem a conceitos e tecnologias empregadas na educação moderna. Então, vamos tratar cada uma. A educação à distância é aplicada por diversos meios, entre eles o rádio, TV, fone, computador, internet, correspondência postal e correio eletrônico, entre outros. Sim. A educação online utiliza a internet como principal meio de comunicação. Uma de suas características é a velocidade na troca de informações e interação entre aluno e professor. Sim, está correto. Ambientes virtuais de aprendizagem são salas de aulas físicas das escolas utilizados para acesso à internet, que auxilia os professores no gerenciamento de conteúdos para os alunos. Errado. Tá? Isso aqui não é um ambiente virtual. Se o ambiente virtual está na sala de aula física, então ele não é virtual. Tá ok? A biblioteca virtual é uma biblioteca especial com uma coleção focada em livros digitais que podem incluir textos, imagens, áudios e vídeos armazenados em formatos de mídia eletrônica. Correto. Então estão corretas as alternativas 1, 2 e 4 é a alternativa B, a resposta dessa questão. Julgue os itens subsequentes a respeito de internet e intranet. Então aqui ele está querendo saber se está certo ou errada cada afirmação. Então as intranets, por serem com acesso restrito aos usuários de empresas, não utilizam os mesmos protocolos de comunicação usados na internet como o TCP/IP. A gente já viu em vários exercícios aqui que, sim, elas usam o TCP/IP principalmente. Tá? E um cookie é um arquivo passível de ser armazenado no computador de um usuário, que podem conter informações utilizáveis por um website quando esse for acessado pelo usuário. O usuário deve ser cuidadoso ao acertar o cookie, já que os navegadores da web não oferecem opções para excluí-lo. Sim, todos os navegadores oferecem opções para excluí-lo. Tá? Então, as duas
questões aqui estão erradas. Espero que você tenha gostado desses exercícios sobre internet. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, que em breve nós temos mais cursos aí para ajudar você a passar nos concursos públicos, nos vestibulares, no Enem. Até a próxima, obrigado!